Sono, um comportamento inegociável. O sono é um comportamento essencial para a nossa sobrevivência. Se nós dormimos ainda depois de tanto tempo de evolução, significa que o sono ele foi selecionado adaptativamente e por isso ele não pode ser negligenciado. O sono é um componente do nosso ciclo circadiano, o qual gira em torno de 24 horas em humanos. Outras espécies possuirão o comportamento de dormir e também terão esse ciclo circadiano, porém com algumas variações. Mas nós humanos, esse ciclo circadiano é em torno de 24 horas. Como mostra a imagem, o ciclo circadiano é repleto de vários componentes, como a atenção, vigília, níveis hormonais, a atividade de neurotransmissores e entre outros componentes. Porém, o sono ele vai regular a atividade desses componentes. O sono, mesmo sendo um componente só, ele regula a atividade dos outros e influencia em todo o nosso ciclo circadiano. Ou seja, um sono regulado ou desregulado, ele vai afetar toda a nossa vida. E agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo no sono, sobre o sono, e aí tu vai entender a importância de se dormir bem. Para entendermos mais de sono, é preciso que entendamos que nós possuímos dois tipos de sono, que são sono NREM e sono REM. O que é o sono NREM? O sono NREM é o sono sem movimentos oculares rápidos. É o momento em que nós não percebemos o ambiente externo. É o momento que a gente está num sono profundo. E por que a gente não percebe o ambiente externo? A gente não percebe o ambiente porque o nosso tálamo, uma estrutura do nosso cérebro que é ligada a quase todos os nossos processos emocionais, como a consciência, como o alerta, como a regulação do sono também, ele bloqueia as nossas percepções do mundo externo. Por isso que nós não temos muito movimentos nesse sono. E também nesse sono ocorre a poda sináptica. O que é a poda sináptica? É a remoção de todas as conexões desnecessárias para o nosso cérebro. Por isso que o sono NREM também é fundamental para a consolidação da memória. E o que é o sono REM? O sono REM é o sono com movimentos oculares rápidos e também é o sono com sonho. É o momento em que nós sonhamos. E esse sono é importante para o fortalecimento das conexões neurais restantes depois da poda sináptica. Esse sono ele também tem muita ativação do cérebro, ou seja, se formos analisar dois cérebros de uma pessoa acordada e de uma pessoa em estado de sono REM, a ativação do cérebro serão parecidas nos dois casos. E entender sobre esses dois tipos de sono, o sono NREM e o sono REM, é entender que os dois exercem uma influência enorme sobre a gente. Entender que, por exemplo, a nossa memória é influenciada por esses dois sonos. Por isso, é preciso que a gente conheça os tipos de sono e que a gente cuide do sono. Para cuidarmos do sono, é preciso que a gente saiba os mecanismos que regulam o sono e também o nosso ciclo circadiano. Nós possuímos algumas substâncias que fazem essa regulação, como melatonina, adenosina e cortisol. Vamos por partes. O que é a melatonina? A melatonina é um neurotransmissor que sinaliza para o nosso cérebro que é noite. Como que funciona essa sinalização de que é noite? Primeiramente, a nossa retina capta a luz solar e depois transmite esse sinal para o nosso núcleo supraquiasmático. O que faz o núcleo supraquiasmático? O núcleo supraquiasmático transmite um sinal repetitivo de dia e de noite para o nosso cérebro e para o nosso corpo.
Esse sinal repetitivo de dia e de noite, ele é influenciado pela luz solar. Quando estamos sendo expostos à luz solar, a gente possui uma transmissão de um sinal de dia. E quando nós não somos expostos à luz solar, ocorre a transmissão de um sinal de noite, um sinal de que é noite. E o núcleo supraquiasmático utiliza um mensageiro para fazer toda essa transmissão, que é a melatonina. A melatonina é esse mensageiro de que é noite e de que é dia. Quando é dia, a melatonina está no nível baixo. E quando nós se aproximamos da noite, quando nós já não temos a exposição à luz solar, a melatonina eleva, o seu nível eleva, nos sinalizando de que é noite. E o que é adenosina? A adenosina é uma substância que funciona como pressão de sono. Quanto mais adenosina temos acumulada no nosso cérebro, mais cansaço nós sentimos. Como que funciona a formação da adenosina? Nós possuímos uma molécula de energia chamada ATP. Quando nós gastamos energia, nós transformamos esse ATP em ADP. E depois, quanto mais gastamos energia, esse ADP ele se forma em AMP, que é a molécula de adenosina. Ou seja, quanto mais gastamos energia, mais acumulamos adenosina e mais cansado a gente fica. A gente pode perceber isso no nosso dia a dia, porque a gente acorda com uma energia e ao longo do dia nós ficamos cansados porque gastamos energia. A adenosina é isso. A adenosina faz a gente sentir um cansaço, tanto corporal quanto mental. Além disso, a adenosina ela possui uma atividade parecida com a da melatonina. Não em termos de formação, mas em termos de momentos em que está baixa e de que está alta. Por exemplo, a adenosina ao longo do dia ela vai aumentando, porque a gente vai gastando mais energia. E de noite nós temos uma elevação dessa adenosina, ao mesmo tempo em que temos uma elevação da melatonina, porque já é noite, sinalizando que é noite. E durante o dia, quando nós estamos com mais energia, a adenosina está no nível baixo e a melatonina também está no nível baixo, porque a luz solar inibe a produção de melatonina. E uma coisa, a adenosina, por nos deixar mais cansado, ela baixa o volume de regiões promotoras do estado de vigília no cérebro. Ou seja, quando a adenosina está alta, nós não conseguimos ficar num estado de vigília eficiente. E o que é o cortisol? O cortisol é o nosso hormônio do estresse. Ele é fundamental para o nosso funcionamento e ele já possui uma atividade natural em nosso sistema. Por exemplo, durante o dia é normal termos um pico de cortisol, porque estamos gastando energia, estamos exercendo atividades intelectuais, físicas, então é normal termos esse pico de cortisol. Porém, ao longo do dia, esse cortisol tende a diminuir. Não é para termos um pico de cortisol à noite, porque se tivermos um pico de cortisol à noite, nós não vamos dormir bem. Ou seja, quando dormimos mal, nós afetamos o nosso ciclo circadiano e, consequentemente, a gente afeta a atividade do cortisol. E a gente também afeta a atividade dos outros dois produtos, das duas outras substâncias que comentamos, que é a melatonina e a adenosina. Um sono regulado regula todas essas substâncias. Depois de vermos a atividade desses produtos químicos, vamos para os efeitos de ter o sono desregulado. Primeiramente, sono e estresse. O estresse, comportamento relacionado com a atividade do cortisol, é influenciado pelo nosso ciclo circadiano, logo pelo nosso sono também. Nessa imagem, a gente pode observar um eixo de resposta presente no nosso corpo. Esse eixo é o eixo HPA, ou eixo de luta ou fuga. Esse eixo nos prepara para uma mobilidade de energia. Esse eixo, como podemos ver ali em cima, é influenciado pelo nosso ciclo circadiano, nosso ritmo circadiano, e pelo estresse.
Quando temos um estímulo externo, a leitura da realidade é detectada pelo córtex pré-frontal, uma região responsável por processos mais lógicos, por exemplo. E esse córtex pré-frontal envia uma mensagem para o hipotálamo, liberando o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, o qual vai até a adenohipófise ou pituitária, liberando o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que vai para a corrente sanguínea até atingir o córtex da glândula suprarrenal. O ACTH nos rins sinaliza a liberação de cortisol, o qual vai influenciar diferentes sistemas, como o sistema imune, o fígado, os músculos e o tecido adiposo. Algo muito interessante desse sistema é a retroalimentação negativa de alça longa, que significa que o produto inibe a formação dele mesmo. Ou seja, quanto mais cortisol tivermos, mais ele vai inibir a produção dele mesmo. Isso significa que há um freio na produção de cortisol. Porém, essa inibição não ocorre em indivíduos com estresse crônico ou com o ritmo circadiano desregulado. Num sistema desregulado, os receptores de glicocorticoides no cérebro começam a dessensibilizar. Eles não exercem o papel adequado de inibição. Com isso, eu quero dizer que ter um sono regulado, um ritmo circadiano regulado, pode evitar muito estresse. Sobre sono e atenção. Quando não dormimos o suficiente, nós ficamos mais lentos, e isso gera também uma falta de atenção e de concentração, e isso ocorre pela atividade da adenosina, porque quando nós não dormimos o suficiente, essa atividade da adenosina vai ficar desregulada. Por exemplo, se não dormimos o suficiente durante a noite, nós ficaremos ainda com um acúmulo de adenosina para o dia seguinte. E esse acúmulo de adenosina vai gerar um cansaço maior durante o dia e vai prejudicar a nossa atenção. Teve um estudo muito legal que Melfi Walker ele colocou em seu livro Porque Nós Dormimos. Melfi Walker é um neurocientista especialista sobre o sono. Ele colocou que indivíduos privados numa noite de sono possuíram lapsos de memórias que aumentaram em 400% e continuou a aumentar em comparação com aqueles indivíduos que dormiam bem. Ou seja, a falta de sono, além de estar relacionada à falta de atenção, está relacionada também à memória. E por que dormir bem? Eu espero que depois de tudo que eu falei aqui, tu tenha conhecimento e entenda a importância do sono. Diante de tudo que vimos aqui, fica evidente que o sono é um dos reguladores do estresse e da atenção, e que também o seu funcionamento interfere diretamente no nosso ciclo circadiano. Uma pessoa que não dorme bem fica mais estressada, mais ansiosa, com menor atenção e com menor desempenho. Como dormir bem? Para que a falta de sono não influencie negativamente na tua vida, eu vou lhe dar algumas indicações do que tu pode fazer para melhorar o teu sono e para dormir bem. Eu não vou falar todas as coisas, mas vou te citar as principais. Se exponha à luz natural. Durma entre 7 horas e 9 horas. Não tome cafeína perto do horário de dormir. Faça atividade física. Durma em horários fixos. Mantenha o quarto escuro na hora de dormir. E tenha uma agenda. Eu poderia dar todas as explicações do porquê de todas essas indicações, mas eu não vou fazer isso. O meu foco é deixar como última mensagem de que o sono é muito importante e tenha isso em mente. Cuide do seu sono, porque como Melfi Walker diz, quanto mais curto é o teu sono, mais curta é a tua vida. Durma.